Sejam bem-vindos ao primeiro Mundo UFG de 2025. E hoje vamos falar sobre ciência. Para saber mais, continue conosco, porque o Mundo UFG está só começando. Sejam bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. E hoje eu estou usando uma blusa preta, um blazer cinza e uma calça jeans. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha, para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. Hoje, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV. O professor se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e tem a barba cheia. Participe com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo, o 62991811406. Você também pode começar a seguir a gente pelo nosso Instagram, @TVUFG, e interagir muito com a gente por lá. Mande sua mensagem, comentário, sugestão. Estamos abertos a todos os comentários. E agora, para começar o nosso programa, vamos falar sobre ciência. A tecnologia tem transformado a humanidade, não há dúvidas. Cada vez mais temos aproveitado os benefícios da internet, baterias e computadores, por exemplo. E lógico, estamos aprendendo também com os problemas de tudo aquilo que ainda é muito recente. Esse cenário, aos olhos da ciência, é um mar de possibilidades. E ainda existe uma busca pela melhor e mais útil versão da tecnologia. Daí vem a computação quântica, que une tudo isso que a gente sabe até hoje para fazer com que a tecnologia resolva problemas complexos de forma cada vez mais rápida. A computação quântica foi o tema de uma das palestras organizadas pelo evento Byte of Science. Quem traz muito mais detalhes é a repórter Janaína de Oliveira. Rodou. Então vamos mergulhar no universo da computação, bem nesse estilo Byte of Science, em pé aqui em frente a um dos bares que fazem parte da programação de 2024. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado está o professor Guilherme Zanin, ele faz parte do Instituto de Física da UFG. E para começar já quero citar esse termo polêmico, afinal, o que é quântico ao olhar da ciência? Bom, a mecânica quântica ela é o seguinte, apesar de quando os sistemas das coisas elas vão ficando cada vez menores, quando você está indo para o nível molecular, no nível de átomos, partículas, as leis da física clássica elas não funcionam mais direito. E aí a gente começa a ter toda uma nova gama de fenômenos, uma nova gama de efeitos, coisas até não bem compreendidas pelo pessoal que é leigo, mas esses fenômenos, dá para até usar o termo meio malucos, eles que nos permitem fazer uma gama de aplicações completamente diferentes que não seria possível com as leis conhecidas até então. É possível dizer também que é um olhar do que é micro? Ou não, é um pouco mais distante? Menor do que isso, já é por uma escala, porque o micro ela é uma escala de 10 na menos 6, 1 por 1 milhão. É 1000 vezes menor que isso. Se você começar a ir para um tamanho de um átomo, é menor ainda. Então é quando você está trabalhando de coisas muito pequenas. Toda a lei que rege é diferente. Por exemplo, na mecânica clássica, tudo é determinístico. Você conhecendo as posições iniciais de uma determinada partícula, você calcula toda a sua dinâmica, dependendo do sistema que você está. Já na mecânica quântica não, você trabalha com probabilidades. Tudo é probabilístico. Você calcula a chance de que aquele evento ocorra. Não quer dizer que ele ocorre 100% das vezes, mas isso nos impossibilita de ter aplicações, tecnologias e outras coisas? Não. Só o modo como a gente lida é diferente. E o que surge na mistura do quântico com a computação? Qual é o caminho percorrido até chegar nesses dois universos? Por exemplo, quando a gente fala de computação clássica, computador normal, como é que a gente melhorava ele? Você pegava os componentes ali, chamados transistores, e cada pouco você fazia ele um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, e nisso você conseguia aumentar a densidade de transistores no mesmo chip, fazendo com que ele aumentasse bastante a velocidade computacional e tudo mais. Só que a gente já está chegando num limite em que isso não vai mais funcionar. A gente está chegando num limite em que o tamanho do transistor não está muito longe da escala atômica. E aí o pessoal começou a se perguntar, ok, será que a gente precisa desenvolver uma tecnologia nova? O que vai acontecer?
Não que um vai simplesmente substituir o outro, mas toda a computação clássica ela se baseia no 0 e 1. O que eu quero dizer com isso? É passagem ou não passagem de energia elétrica. Esse transistor é um componente que ele controla basicamente passagem ou não passagem de energia elétrica. Com bilhões deles, você consegue fazer todas as portas lógicas. A mecânica quântica ela já trabalha com estados que a gente chama, que eles estão em superposição, que a gente chama que eles são 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, lá você diria assim, ou a partícula está aqui ou aqui. Ou ela está num certo estado de spin para cima ou para baixo. Aqui a partícula pode estar no estado de exposição, entre os dois estão coexistindo. E isso é uma das coisas que permite com que a mecânica quântica seja relativamente mais eficiente em algumas tarefas. A segunda é o que a gente chama de emaranhamento quântico. Ele permite usar o termo até de certa forma que o Einstein usava, que ele chamava de ação fantasmagórica à distância, que era o seguinte: tem certos sistemas que eu posso criar duas partículas, tenho duas partículas aqui, que elas são criadas de modo específico, em que ações na primeira partícula ou medidas, eu já sei o estado da segunda, não interessa a distância entre elas. Já existem experimentos com, por exemplo, fótons, que é a minha área, emaranhados, em que eles mostraram com uma distância de 2.000 quilômetros, em que uma ação nesse lado afetava o outro lado. E esse efeito, junto com a superposição, faz com que a computação quântica possa ser muito mais eficiente, porque é como se você tivesse, simplificando bastante a analogia, você pudesse, em vez de fazer uma operação por vez, você pudesse fazer várias de forma ao mesmo tempo, como se você calculasse todas as opções, todas as corretas e as erradas ao mesmo tempo. Claro, tem bastante coisa nessa cilada ali até você chegar nisso, é claro. Estou simplificando bastante, falando do mais simples, né? Mas existem certos sistemas em que isso melhora muito. Por exemplo, nada melhor que você usar sistemas quânticos para fazer cálculo de sistemas quânticos. O que eu poderia usar como? Por exemplo, a indústria farmacêutica. Hoje você tem que fazer uma síntese de uma molécula, que às vezes é muito completa, custoso, é caro, para daí você testar certas propriedades. Em computador quântico, você provavelmente conseguiria fazer essa dinâmica, simular toda essa dinâmica já muito mais barato. Não que o computador quântico seja mais barato, mas como você vai para uma escala industrial, para uma indústria gigante, a quantidade de testes ele logo se paga. E você conseguiria prever moléculas que poderiam curar coisas que a gente não conhece, ou certos problemas que, por exemplo, parecem simples, mas eles não são. Vamos dar um exemplo, uma empresa de transporte. Ela tem 50 pacotes para distribuir em Goiânia. Qual é a rota mais eficiente em termos de distância, tempo, consumo de combustível, que é relacionado à emissão de CO2 e tudo mais? Isso é um problema altamente complicado. Ele parece simples, mas ele não é. O próprio aplicativo de navegação, para ele achar a distância entre dois pontos, já é pesado computacionalmente para ele fazer isso aqui. Agora, quando você tem um número muito grande de rotas possíveis, esse é um problema que a sua complexidade aumenta exponencialmente. E esse é o tipo de problema que a computação quântica tem potencial de resolver muito melhor do que, inclusive, grandes supercomputadores clássicos. Não é só uma questão de eu investir e aumentar o tamanho do meu computador, não. Tem certos limites em que a mecânica quântica ela tem potencial de ser muito mais eficiente. A gente já entendeu que é um assunto bem complexo, mas ao mesmo tempo fascinante, porque é também tentar imaginar o nível quântico das coisas. Professor, qual é a sua expectativa toda vez que vai se apresentar num momento descontraído como esse, em que a maioria das pessoas não espera, um bar que as pessoas estão mais leves, mais abertas a uma conversa, que geralmente a gente já fala sobre a vida. Qual a sua expectativa? Você teve alguma preocupação em especial na hora de preparar a sua apresentação? Eu tentei simplificar o máximo que eu pude, mas também sem perder o conceito, né? Para que pudesse atingir o maior número de pessoas. A gente brinca até entre os físicos que a mecânica quântica é complicada, então talvez o fato de estar num bar, o álcool seja um facilitador para os ouvintes. Falo brincando, mas... Para imaginar. Exatamente, para imaginar, para tentar, ou até mesmo se permitir. Que às vezes não é nem só a questão da complexidade. Ouve a palavra, já se fecha, mas não se permite ouvir sobre o assunto ou pesquisar para saber se ele é de fato. Porque todo assunto tem um limite que você consegue explicar. Que é como eles brincam. Se você não consegue dar uma simplificada no seu assunto de pesquisa, quer dizer que talvez nem você entenda direito. Então eu acho legal, porque para mim foi um desafio também, de certa forma, sim. Mas foi bacana, eu considero que eu também aprendi muito preparando para tentar adequar o seminário, para tentar poder explicar da melhor forma possível. Muito interessante a pesquisa e é uma experiência nova, né? Falar sobre ciência em um bar. Mas agora, uma dica cultural. Estão abertas as inscrições para um curso técnico em artes visuais na Escola de Artes Basileu França.
Se você é uma pessoa criativa e quer aprimorar as suas técnicas, essa é uma oportunidade para que você faça o curso. O curso oferece 30 vagas, são 15 para o turno vespertino e 15 para o turno noturno. As inscrições vão até o dia 16 de janeiro. Mais informações você encontra no site efg.org.br. Está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Agora vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco vamos falar sobre os 60 anos do curso de Engenharia Elétrica da UFG. E também temos dicas para quem está se preparando para o Enem. É rapidinho, eu já volto. Estamos de volta para mais um bloco do Mundo UFG. E agora, começo de ano, eu tenho uma dica para os alunos que estão se preparando para o Enem 2025. O Cursinho Federal de Goiás abriu inscrições para 330 vagas presenciais no primeiro semestre de 2025. Elas são destinadas a preparar estudantes para o Enem e vestibulares. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no campus Samambaia da UFG. Podem se inscrever alunos do último ano do ensino médio ou que já tenham se formado em outros anos, sem restrição de idade. Mais informações você encontra no edital, disponível no Instagram, @Cursinho Federal, aparecendo aqui na sua tela. O curso de Engenharia Elétrica da UFG completou 60 anos e eu estive presente durante a cerimônia de comemoração. E agora eu trago alguns detalhes na matéria. Confira! Criado em 1964, o curso de Engenharia Elétrica da UFG foi pioneiro em Goiás. De lá para cá, se consolidou na área. Nós estamos entre os 50 melhores cursos do país, né? E isso independente se é público ou privado. Nós temos a felicidade de ter um curso que é generalista, é um curso bem abrangente e que consegue dar formação para a atuação nas mais diversas áreas da engenharia elétrica. Um marco inédito alcançado esse ano foi o número de formandos, como explica o professor Lourenço Matias. Foi a primeira vez que nós tivemos 50% de formandas e formandos no curso de engenharia elétrica. Nunca tinha acontecido isso antes. São 60 anos de história do curso de engenharia elétrica aqui da UFG. E para relembrar um pouquinho dessa história, foi criado um mural institucional, contando com os principais marcos desse período. Independente de qual seja o motivo, né? Memória é sempre fundamental em qualquer situação. Reativar essas memórias, né? São sempre atividades muito importantes para nós que estamos aqui e para os que vêm depois da gente, né? Nós vamos deixar um legado aí, um registro de tudo que já aconteceu até hoje. Mas a exposição ainda não está completa. Ela vai crescer nos próximos anos. E a gente pretende continuar com isso, né? Ou seja, o ano que vem tem mais 61 anos e aí a gente continua. Quem quiser conferir a exposição institucional dos 60 anos do curso, basta visitar a sala Cariocar Brasilienses, localizada no 3º piso do Bloco A da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, que fica lá na Praça Universitária. A exposição é permanente, então não precisa ficar preocupado em perder, porque vai estar lá por muito tempo ainda. Agora vamos para a nossa agenda de serviços e eventos da universidade. Quem chega para contar para a gente os detalhes, as novidades, é a Ana Júlia Martins. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Muito obrigada, Isa. Bom dia. Bom dia. Como você tá? Eu tô bem. Primeiro dia do ano, começando aí 2025. O que que você tem? Expectativas lá em cima, né? Lá em cima, eu quero fazer muita coisa esse ano. Você tem muitas dicas? Eu tenho. Eu trouxe aqui já 3 dicas para você já começar a se preparar aí para esse início de ano. Vamos lá? Mas antes de contar mais, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Júlia Martins, sou uma mulher jovem parda de cabelos longos, lisos, castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Olha só, o programa de pós-graduação em odontologia
está com inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado e doutorado em odontologia. Então, se você aí tem interesse na área, você pode conferir todo o edital e até realizar a sua inscrição até o dia 28 desse mês, pelo site pós-graduação.odonto.ufg.br, do jeito que aparece aqui na tela para vocês. Aqui o site, bem embaixo. Bom, a nossa próxima dica, a gente ainda continua falando de educação e eu quero te contar que você pode conferir o edital para o programa de pós-graduação em Educação Física. Ao todo, são 66 vagas, sendo 33 para ampla concorrência e 33 para grupos minoritários. As inscrições elas vão ser abertas no dia 6 de janeiro e vão até o final de fevereiro. Então, assim, um mês praticamente para poder realizar essas inscrições. Para mais informações, você pode acessar o site pp, do jeito que aparece aí na tela para vocês, ppgf.fefd.fg.br. Vou até pedir para o pessoal colocar de novo para a gente, para vocês conseguirem tirar a foto e conferir todas as informações. Começo de ano, Ana Júlia, tá todo mundo aí já se planejando, pensando assim, o que eu vou fazer esse ano? Exato. Tem gente que quer uma coisa mais cultural, quer, por exemplo, participar de um curso de teatro no Basileu, tem gente que quer ir voltar para pós-graduação, e qual o melhor lugar para fazer uma pós, se não na UFG, não é mesmo? Exatamente. Por isso que eu já trouxe aí essas duas dicas voltadas para pós-graduação e voltadas para essa área mais da educação. E agora, para fechar a agenda de hoje, a Faculdade de Educação Física e Dança abriu vagas para atividades de verão, aproveitando essas férias, né, para você também curtir e aproveitar. É legal, assim, ser fitness, né, também no começo do ano, fazer um exercício, sair de casa, Exatamente. pensar na saúde. Cumprir com a listinha que faz todo ano, né? Então, as atividades de verão são para musculação e nado livre. Então aí, se você está com interesse de aproveitar essas férias, se colocar em forma, as inscrições elas podem ser realizadas do dia 7 ao dia 10 de janeiro. Para saber sobre horário de turmas, matrículas, acesse o @fefdufg no Instagram. Ana Júlia, te contar, assim, é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é aprender a nadar. Eu não sei nadar. Eu vou te falar que eu também tenho esse sonho, Não viu? é um Porque sonho? Não, é então, difícil. 2025 tá chegando e esse é uma das minhas metas estabelecidas. Então, vou aproveitar aí, ó, que já tem um curso. aproveita e já faz sua matrícula para participar também. Eu vou participar, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima, Isa. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela companhia nesse primeiro Mundo UFG do ano. Que a esperança seja o nosso guia em 2025. Nossa equipe e toda a TV UFG te deseja um ano com muitas realizações e muito sucesso. Paz e amor são os ingredientes para esse ano novo. A nossa TV UFG quer passar juntinho esse ano com você. Vamos juntos celebrar os 15 anos produzindo conteúdo que transforma. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero pelo resto do ano. Tchau, tchau.